Fala galera, como vocês estão? Galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Milo ainda sonha com Belotti. James Rodrigues prepara retorno à Europa. Empresa de investimentos encaminha a compra de gigante europeu por 6,2 bilhões de reais e muito mais. Então vamos para o vídeo. Desde que chegou ao Torino, Andrea Belotti vem se destacando no futebol europeu. O artilheiro do Torino e campeão da Eurocopa com a camisa da Itália, sempre se destoa do rendimento da equipe, que na última temporada brigou para não cair, e agora, apesar da melhora, ocupa apenas a 11ª posição da Série A. Belotti não renovou seu contrato e em julho, ficará livre no mercado, já estando liberado para assinar um pré-contrato com outra equipe, o que pode acontecer nas próximas semanas. De acordo com o jornalista Ekrim Konur, Belotti está em negociações avançadas para reforçar o West Ham, que atualmente ocupa a 7ª colocação da Premier League. Porém, Konur também afirma que o Milan, antigo interessado no atleta, também está na disputa e após concluir a contratação de Divock Origi, do Liverpool, espera conseguir fechar um pré-contrato com Belotti. De acordo com o portal RMC Sport, da Itália, o Milan, que vive uma grave crise financeira, está próximo de ser comprado pela Investcorp, a qual deve desembolsar 1,18 bilhão de euros, 6,2 bilhões de reais, para concluir a compra do clube rossonero. Segundo a fonte, o negócio pode ser finalizado ainda nesta semana, com o time italiano tendo um acréscimo de 300 milhões de euros, 1,5 bilhão de reais, em seu orçamento para usar na próxima janela de transferências, que será em julho. O valor alto da compra, 1,18 bilhão de euros, tem relação com as dívidas do clube, que seriam quitadas já na aquisição, dando permissão para os novos donos trabalharem com tranquilidade. Vale ressaltar que em 2017, o clube foi comprado por 740 milhões de euros, 2,5 bilhões de reais na cotação da época, pelo empresário chinês Li Yongbom, o qual acabou afetado pela crise em seu país natal, assim como os donos da Inter, e deve abrir mão do time após quase 6 anos. Neymar pode estar mais perto do que nunca de deixar o PSG. O brasileiro, que principalmente nesta temporada vem recebendo muitas críticas, soma 11 gols e 7 assistências nos 25 jogos que esteve em campo, um desempenho muito aquém do esperado. Além disso, a eliminação do PSG na Champions League novamente pesou contra o brasileiro. Segundo Fichagens, o brasileiro não deve cumprir este contrato. Isso porque, segundo a fonte, o PSG já abriu as portas de saída para Neymar. Já o AS afirma ainda que a equipe parisiense pede 90 milhões de euros pelo jogador. Em reais, são cerca de 477 milhões. O valor não é nem metade daquele gasto para tirá-lo do Barcelona em 2017, cerca de 222 milhões de euros. Porém, há ainda o fato do elevado salário de Neymar, o qual não pode ser pago por qualquer equipe. De olho na próxima temporada, a Juventus, de Alegre, vem fazendo de tudo para conseguir uma vaga na próxima Champions League. Atualmente no G4 da Série A, a velha senhora foca no término da temporada, mas também já começa a olhar para a temporada 2022-2023 em busca de aproveitar as melhores oportunidades. Ciente da situação financeira do clube de La Liga, a Juventus fará de tudo para contratar o meia de Jonghi, do Barcelona. A Juve não está satisfeita com seus atuais jogadores de meio e planeja entrar com tudo para contar com o futebol do holandês. De Jonghi chegou ao Barça junto ao Ajax com grande expectativa. O meia custou uma grande bolada aos cofres do clube catalão e, apesar de não ser um grande titular do time de Xavi, é muito bem utilizado por Xavi. No mercado, De Jonghi é avaliado em 70 milhões de euros. Com contrato até a temporada de 2026, o Barcelona pretende conseguir o máximo possível de montante com o atleta. A Juve também está de olho no futebol de Depay na próxima temporada. O Barça pretende vender o atacante e a Juve luta com outros clubes para contar com o jogador. O Conselho Deliberativo do Santos se reúne nesta noite para discutir 2 assuntos importantes: as contas de 2021 e o projeto do novo estádio para o clube. No encontro, a W Torre, empreiteira responsável pelo projeto da nova Vila Belmiro, apresentará aos conselheiros os detalhes financeiros da possível construção do estádio. Desta vez, não serão mostrados pontos da obra, apenas questões de finanças. Em entrevista ao GE, o presidente Andrés Rueda se mostrou empolgado com a possibilidade de mostrar ao Conselho Deliberativo o que foi visto pelos dirigentes nos últimos encontros com a W Torre. Nessa reunião, a W Torre vai apresentar o estudo financeiro de obra. Que modelo foi buscado por eles, em conjunto, para poder viabilizar a obra, pós-pandemia, pós-aumento de preços e aumento de juros, o que atrapalha um pouco para trazer investidores. Eles vão apresentar para o Conselho. Aí todo mundo fica na mesma página.
Em que pé está cada parte do projeto, disse Rueda. Estamos pedindo para que seja montada uma comissão mais executiva que englobe pessoas do conselho, pessoas com expertise em engenharia. Para, junto com o comitê de gestão, dependendo da evolução da reunião, poder entrar mais a fundo no projeto, completou. James Rodrigues já se prepara para retornar ao futebol europeu. Segundo Pipe Sierra, o jogador não permanecerá no Al Rayyan, o qual se transferiu em setembro de 2021. O principal motivo seria o nível do futebol no país. Na ocasião, a transferência ao Catar surpreendeu muitos fãs do futebol, visto que o meia, apesar de não estar em alta como antes, ainda tinha mercado no futebol europeu, tendo sido, por exemplo, forte alvo do Milan. Agora, James quer voltar à Europa e, de acordo com Pedro Almeida, o Porto, clube o qual o atleta defendeu entre os anos de 2010 a 2013, pode ser o destino. Além disso, James tinha feito uma boa temporada com as cores do Everton, sendo eleito o melhor jogador em campo em algumas de suas primeiras partidas. Ao total, foram 26 jogos disputados e 6 gols marcados, além de 8 assistências. A saída de David De Gea do Manchester United volta a ser pauta nos bastidores do clube. O goleiro espanhol, apesar de ser um dos poucos destaques positivos dos Red Devils na atual temporada europeia, poderia não estar nos planos de Erik ten Hag, conforme apontado pela ESPN. O treinador tem dúvidas em relação ao goleiro, que pode não se encaixar em seu estilo de jogo. Ten Hag deixa claro que prioriza goleiros que jogam com os pés, o que não é o forte de De Gea. O destino de De Gea, por sua vez, ainda é desconhecido, mas a tendência é um retorno ao futebol espanhol. O Atlético de Madrid sondou sua situação há alguns meses, e contatos podem se intensificar caso o Black seja vendido. De Gea está com 31 anos e tem contrato com o Manchester United por mais um ano. Pelo gigante inglês, já são 11 temporadas, com quase 500 jogos disputados e 7 títulos conquistados, com destaque a uma Europa League e uma Premier League. Apesar de ter sido um dos destaques do Flamengo na segunda metade de 2021, Andréas Pereira ficou marcado por seu erro na última final da Libertadores, que culminou no gol de Daverson, e, consequentemente, na derrota do Flamengo para o Palmeiras. Vene Casagrande informou, no início da semana, que o clube desistiu de vez do jogador, que deixará a equipe no meio do ano. Além do baixo rendimento de Andréas, um risco de penhora de mais de 100 milhões de reais, por conta de um processo do Banco Central, levou o Flamengo a tomar tal decisão. Contudo, Andréas pode continuar no futebol brasileiro, mas, longe do Rio de Janeiro. Isso porque, após os rumores de que o Palmeiras teria feito proposta pelo belgo-brasileiro, a torcida do São Paulo não perdeu tempo e, por meio do Twitter, começou a solicitar a contratação do meio-campista à diretoria. Vale ressaltar que o Manchester United deixou as portas abertas do atleta, que ainda cogita retornar aos Red Devils, visando conquistar espaço na equipe, que na próxima temporada será comandada por Erik ten Hag. O Real Madrid vendeu caro a derrota para o Manchester City, na partida de ida da semifinal da UEFA Champions League. O confronto, na Inglaterra, terminou com a vitória dos mandantes por 4-3. No entanto, o time espanhol segue vivo na disputa e terá o fator casa para conseguir a classificação para a final. Diversas renovações, como a de Modric, Militão e Vinícius Júnior estão sendo discutidas. E de acordo com o jornalista Fabrício Romano, outro nome que está em pauta é o de Marco Asensio. Porém, não se trata de uma negociação simples. Segundo o repórter, o atacante só vai renovar se a proposta salarial foi boa. Ou seja, se tiver aumento nos vencimentos. Nas próximas semanas a conversa poderá esquentar. O vínculo de Asensio com o Real Madrid vai até o final de junho de 2023. Um dos motivos de querer um aumento salarial é que está sendo desejado por outros clubes europeus. Ontem pela Champions League, Manchester City ganhou do Real Madrid por 4-3. Pela Copa Libertadores, Deportivo Táchira ganhou do Independiente Petrolero por 2-1. Libertad ganhou do Atlético Paranaense por 1-0. Nacional ganhou do Vélez Sarsfield por 2-1. Estudiantes ganhou do Bragantino por 2-0. Independiente Del Valle e Atlético Mineiro empataram em 1-1. Corinthians ganhou do Boca Juniors por 2-0. Talleres Córdoba ganhou do Sporting Cristal por 1-0. Pela Copa Sul-Americana, Independiente ganhou do Deportivo Laguaira por 2-0. Ceará ganhou do General Cabaleiro por 2-0. Everton de Viena ganhou do Ayacucho por 2-1. Internacional ganhou do Independiente de Medellín por 1-0. Fluminense e União Santa Fé empataram por 0-0. Bem galera, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.